e eu estava orando ao Senhor, e chaves começaram a ser derramadas sobre a minha vida essa semana, e Deus começou a me rememorar algumas coisas na minha trajetória, que eu creio que podem abençoar vocês. Não adianta nada a gente almejar uma unção extraordinária e uma fé sem limites, se o nosso coração está distante de Jesus. Porque muitas vezes nós olhamos para os milagres, prodígios e maravilhas e nos esquecemos que mais importante do que simplesmente estar agindo em nome da fé é você estar com aquele que executa toda a obra. Porque sem ele nada disso faz sentido. Sem ele, pregar um evangelho que não é verdade para você é perda de tempo. Porque por mais que pessoas escutem a mensagem, você, que é chamado para ser um canal de Deus e ministro da reconciliação, não consegue ser alcançado. Por isso a gente vê tantas pessoas que vivem o evangelho e saem da igreja machucados, feridos, e vivendo uma vida muito pior do que elas viviam antes mesmo de conhecer a Cristo. E por que isso acontece? Porque o evangelho que é baseado apenas na letra e nas ações é o evangelho que destrói, é o evangelho que mata, porque não é o evangelho. A Bíblia fala que a letra, ela mata, e o que vivifica a letra é o Espírito. Então, se nós estamos aqui entregando nossas vidas para saber mais sobre a palavra, de que adianta eu estar aqui se não estiver entregue por completo? Se no fundo eu ainda ficar escondendo e segurando coisas? Porque enquanto a gente segura coisas, mesmo sem perceber, a gente está cavando um buraco, indo mais fundo e mais distante da altura que Deus nos chamou para estar. E se você quiser anotar essa ministração, o tema que Deus me deu é pare de cavar. Porque uma das coisas que mais tem me revoltado nesses últimos tempos é a quantidade de cristãos que falam do evangelho e falam tanto sobre Bíblia e sobre Jesus e sobre amor, mas vivem presos no espírito de intimidação. Presos nos pensamentos demoníacos de que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que não é para você, porque é só para fulano, ciclano. Olha como eles estão subindo na vida, olha como eles estão sendo abençoados por Deus. Por que é que comigo não acontece? Talvez Deus não tenha isso para mim. Talvez o problema seja eu. E Deus não me ame tanto assim. E existe um chamado, existe um propósito, mas por conta dos pensamentos errados que o diabo fica implantando em nossa mente, como se fôssemos nós mesmos pensando, nós deixamos de ser eficazes na obra que o Senhor tem para nós. E Deus nos chama para um nível de unção, um nível diferenciado, e a gente não consegue alcançar, porque aquilo que deveria fluir, aquilo que deveria ser espontâneo através de um Espírito que vivifica, se torna nós tentando alcançar a altura do que Deus tem, sem Ele no processo. Deus não quer que você faça coisas para Ele, Ele quer que você faça coisas com Ele. Por isso que quando a Bíblia fala que muitos chegarão nos últimos dias gritando: Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos a Tua palavra, e Deus vai olhar e falar: apartem-se de mim porque eu não conheço vocês. Sabe por quê? Porque o poder, ele segue princípios, e se você seguir os princípios direitinho, você vai ter acesso a esse poder. O mesmo serve para a vida financeira, por exemplo. Por que é que tanta gente mundana tem tanto dinheiro? Porque os princípios, eles seguem. Quando você vai ver as pessoas que são multimilionárias de uma forma que é honesta, eles seguem os princípios de semeadura, eles às vezes são os mais ofertantes do que os próprios cristãos. Porque o princípio, ele vai ter os resultados dele. Mas mais importante do que o princípio somente, é você entender quem estabeleceu o princípio e entender que ele está em você. Porque quando você entende isso, o princípio deixa de ser uma ordem que você tem que seguir, uma regra que você tem que se submeter, mas se torna um estilo de vida de alguém que queima por isso também.
E quando a gente olha para o tanto de coisa que a Bíblia fala que a gente tem que fazer, se a gente não olhar para aquele que nos capacita, nós vamos ser afundados e pressionados para baixo por conta do peso das regras. Sendo que Deus não te chamou para seguir regras, Ele te chamou para estar com Ele, seguir a Ele, e Ele vai naturalmente firmar, forjar as regras no teu coração. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu amava ouvir todo tipo de música. Brega funk, sertanejo, sofrência. Eu tinha uma playlist de mais de 400 músicas que eu ficava ouvindo na condução até a escola. Eu ficava lá, tá rocheda. E eu lembro que para mim era algo que eu não queria abrir mão. Porque é uma música, não faz muita diferença. Mas eu lembro que quando eu aceitei Jesus, a primeira renúncia que veio naturalmente foi: meu Deus, se agora eu estou com Ele de verdade, eu não posso mais ouvir todo tipo de música. E naturalmente veio esse desejo de excluir a playlist. É uma regra que eu estou seguindo. Mas ela não veio de uma imposição do pastor, da igreja, ou dos meus irmãos que ficam apontando o dedo e falando o que fazer. Veio de uma inspiração de quem ama o Senhor e quer agradá-lo. E Deus quer nos chamar para níveis mais profundos de intimidade, mas isso nunca vai acontecer se eu, em vez de olhar para Ele, ficar olhando apenas para as regras e para as coisas que têm que ser feitas. Porque se a gente for seguir tudo isso com base na força do nosso braço, a gente vai até chegar em algum lugar. A gente até consegue fazer por um tempo, mas a gente não consegue permanecer naquilo que Ele mandou a gente fazer. E eu falo isso com muito temor. Porque a minha vida com Deus, eu aceitei Jesus de verdade em 2019, mas eu estou na igreja há mais de 16 anos. E eu aceitei Jesus nessa caminhada antes de 2019 umas 15 vezes. Toda vez que eu fazia algo errado na escola, eu chegava em casa: pai, eu errei, vou ser expulso, eu quero aceitar Jesus. Porque eu tentava seguir um evangelho baseado no não vou para o inferno. Tenho que agradar o pastor. Tenho que ficar bem na fita. E Deus, aonde Ele está? Quantas, olhando ao redor, nas cadeiras aí do seu lado, quantas pessoas não deveriam estar aqui, que vocês lembram de outras conferências que estavam, e não estão mais? Aonde elas estão? O que aconteceu com a chama? Aonde está Deus nisso? E isso gera temor, porque pode ser qualquer um de nós. Pode ser qualquer um de nós. E o pior de tudo é que o inferno, o diabo, ele é muito esperto no trabalho que ele faz. E ele não vai botar na sua mente um pensamento que você claramente consegue falar: nossa, isso é o diabo falando, eu vou dizer não. Ele vai fazer você acreditar que é você mesmo. Ele vai fazer você acreditar que todos esses pensamentos de incapacidade, de dor e de dúvida e de comparação fazem parte de quem você é. Para que você fique ineficaz contra as vozes do inferno. E tem pessoas indo mais fundo e mais fundo num buraco que elas não conseguem sair, mesmo estando com Deus. Sabe por que o que acontece? Você diz que Deus está no controle, tudo vai dar certo, mas aquilo que precisa mudar, você não muda. Aquilo que precisa fazer, você não faz. O tempo para Deus que você tem que dar, você não dá. E você sabe que você tem que dar. Mas por conta das mentiras que o diabo coloca na sua mente, dizendo que você não consegue, não é para você, isso é para outras pessoas, você continua cavando o buraco, confiando de que, mas pelo menos eu estou no caminho certo, uma hora vai dar certo. Princípios. Se você continua cavando, você vai mais fundo. E quanto mais fundo você vai, mais difícil fica para voltar. Tem uma frase muito boa, que foi até que inspirou o tema dessa ministração, de Warren Buffett, que ele fala: a coisa mais inteligente a se fazer quando você se depara no fundo de um poço, no fundo de um buraco, é parar de cavar. Porque quanto mais você cava, o problema aumenta. E quantas pessoas a gente não vê que, nossa, eu estou muito mal com Deus, eu não estou conseguindo fazer devocional todo dia. Eu tenho uns 15 minutos agora, vou ver uma série.
Meu Deus, eu deveria ter orado hoje e não consegui. O que será que está passando no Instagram agora? Meu Deus, eu estou gordo, as coisas estão, sabe, eu estou mal fisicamente. Vou comer um bolo agora de chocolate, maravilhoso. Tem até um vídeo na internet que está viralizando, várias pessoas já fizeram, que é a pessoa está bebendo água, ela derrama um pouco de água no corpo. Ela, droga, aí já joga a água toda assim, ó. Se você erra uma vez, se você tropeça ou falha uma vez, não justifica as próximas quedas, não justifica as próximas falhas. Porque esse era um pensamento que eu tinha no início da caminhada. Quando eu pecava em alguma coisa, eu falava, meu Deus, eu já pequei nisso, por que eu não posso pecar mais, ter mais prazer momentâneo, e no final eu ficar me corroendo de dor de vez por tudo? Até porque já pequei mesmo, já fiz errado, então vou fazer errado mesmo, para poder me arrepender mesmo. Uma falha não justifica a próxima falha. Sabe por quê? Porque a segunda falha, a vez quando você olha, o Espírito Santo te constrange por aquilo que você fez de errado, já é Deus falando, filho, volta. E você tem a decisão de voltar ou continuar desobedecendo. E muitas vezes a restauração não vem, a restituição não vem, porque quando o Espírito Santo te corrige em algo, você fala, já falhei, já fracassei. O que é? Mais uma, 2 ou 3 vezes. E aí você vem para um culto, você vem para uma conferência como essa, e você é avivado, falando sobre propósito, sobre chamado, sobre nações, sobre uma unção que te aviva, você chora na presença, mas quando você volta para casa, você não consegue tirar um tempo para fazer um devocional. Você não consegue ter um momento secreto com Deus. Quando isso vai mudar? E eu entendo, porque eu não estou vindo aqui como um profeta do caos dizer que você é horrível e que as coisas... Não, eu entendo, acontece com todo mundo, só que o que muda de uma pessoa que persevera e permanece e consegue viver o chamado de Deus, de uma pessoa que desiste, é a decisão que ela toma quando ela percebe o erro que ela está cometendo. Porque você, quando está no buraco e você se vê no buraco, você tem 2 decisões. Ou você continua a cavar, ou você para de cavar. E quando você para de cavar, sua mente pode começar a pensar em estratégias para sair do buraco. Não adianta você querer se cobrar por aquilo que você não está vivendo hoje, enquanto está cavando o buraco, se você não está tomando as atitudes necessárias para sair do buraco. Porque o que acontece também é o diabo, o espírito demoníaco é tão sujo, que o que ele faz é, te bota no poço, faz você acreditar que o seu lugar é o poço, te faz cavar mais ainda mais fundo, e depois ele fala, você não deveria estar pregando já o evangelho, você não deveria já estar sendo reconhecido pelo pastor, você não já deveria estar aumentando a sua jornada com Deus aí, você não deveria já estar alcançando as pessoas ao seu redor, e ele começa a te cobrar por algo que você é incapaz de viver, porque você já está atolado na lama. E aquilo que deveria ser uma inspiração, aquilo que deveria ser vinda de uma alegria genuína de viver o evangelho, se torna um peso maior que você só quer fugir e sair correndo, porque eu não sou capaz. Olha onde eu estou no buraco, eu estou na lama, eu estou no poço. E tem gente aqui que está no fundo do poço, mesmo louvando e levantando as mãos para Deus. E eu vou te falar, cara, se Deus não resolve o problema, quem vai resolver? Se você já tem essa palavra dentro de você, por que as coisas não mudam? Theo Hayashi falou, se o seu pré-Cristo é igual ao seu pós-Cristo, será que você conhece Cristo? Será que nós estamos conhecendo Cristo? Eu não estou falando que você não é salvo, mas será que o que você está vivendo hoje é o que Cristo tem para você? Ou será que dá para ir mais profundo? Será que dá para ir mais intimamente ao coração dele? Se prostrar diante dele? E essa palavra tem queimado no meu coração porque é muito fácil desviar os olhares. É muito fácil transformar Deus apenas num ponto da sua checklist diária. Porque o que acontece é, muita gente também consegue fazer o devocional diário, bota lá o tempinho, ó, meia hora diário, vou fazer o meu devocional, eu já fui essa pessoa também. Bota lá, os 15 minutinhos diários, a 1 hora diária, já cheguei a fazer 2 horas diárias durante meses.
E durante a jornada que você vai fazendo, se torna, eita, eu tenho que fazer o devocional hoje, né? Amém, vou lá. Abacuque, amém. Senhor, eu fiz o meu devocional de hoje, que o Senhor possa abençoar a minha noite, obrigado pela comida, obrigado pela provisão, em nome de Jesus, amém. Vai dormir. E Deus se torna parte da sua agenda. Um ponto na checklist que você tem que ticar para que você possa se sentir melhor consigo mesmo, mais produtivo. Olha quantas coisas eu fiz. Olha o quanto eu estou me desenvolvendo. Olha o quanto eu estou mais próximo de Deus. E você não percebe que você está num buraco, fingindo que está tudo bem. Porque você recebe a palavra, você sabe que no fundo não é para ser assim. Mas enquanto você não tem a disposição para resolver, as coisas não vão mudar, as coisas não vão acontecer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não se move por necessidade, Ele se move por fé, Ele se move por disposição. E se você está vendo que a sua vida está um caos, mas você não se dispõe a ser tratado e mudar nisso, nada vai mudar. Deus não quer que a gente saiba fazer, Deus não quer que a gente pare de cavar e de alguma forma adivinhe sozinho como sair do buraco. Ele nos tira do buraco. Inclusive eu estava me acabando de chorar aqui no louvor, porque esse louvor abençoado é muito guiado, que a imagem que eu sonhei um dia desses, foi uma imagem que eu tive assistindo The Chosen. Eu estava no horário de almoço aqui na igreja, estava na sala da comunicação, já tinha almoçado e estava esperando dar o horário para poder voltar a trabalhar, a galera voltar do trabalho, e eu estava assistindo um episódio de The Chosen, o último episódio da terceira temporada, eu acho, que é quando Pedro anda sobre as águas, ele afunda. E aí quando ele afunda, vem uma cena assim, bem close, da mão de Jesus entrando na água, pegando a mão dele e puxando para cima. Porque Pedro sozinho não ia conseguir voltar a andar sobre as águas. Porque ele chegou até o limite da fé sozinho dele, quando ele olhou para a tempestade e para as coisas ao redor. Sabe como Pedro volta para o barco? Ele não volta para o barco andando sozinho pelas águas, ele volta para o barco andando com Cristo sobre as águas. Porque a sua força e seu esforço próprio vai te levar a algum lugar. Te trouxe até onde você está hoje, se você se reconhece nesse discurso. Mas o próximo passo, o sonho, o desejo, o anseio de Deus sobre você só vai ser alcançado se Ele estiver com você no processo. Se Ele estiver com você nessa jornada. Porque é Ele quem nos guia. É Ele quem nos leva. É Ele quem nos dá a capacidade de andar, porque é sobre a palavra dEle. É com Ele. E quando é com Ele, ministrar não se torna mais uma obrigação ou uma performance que você tem que executar para que as pessoas possam te aplaudir, mas se torna um desejo intenso de compartilhar aquilo que Ele está falando com você. O evangelizar na escola, o ir para o evangelismo da igreja, está tendo impacto nas escolas, por exemplo, ou na sua faculdade mesmo, nas coisas que acontecem ao seu redor, não se torna mais apenas uma agenda que você tem que cumprir, uma agenda cristã que você é obrigado a estar lá, porque senão você não vai estar vivendo o evangelho, mas se torna uma disposição, uma chama que queima, porque faz parte de quem você é agora. Porque Deus, Ele não te chama para fazer as coisas como o velho homem, não, Ele te transforma em nova criatura e muda a sua mentalidade para que quando você faça as coisas, seja você fazendo, quem você é de verdade fazendo. E eu estava conversando com um amigo uma vez na academia, eu estava compartilhando com ele alguns desafios que eu estava tendo em novas áreas da minha vida, que eu estava crescendo e estava me desafiando com coisas novas. E aí vinha dúvidas em relação à minha capacidade, em relação ao que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. Eu falava, cara, isso é muito difícil, eu não consigo. Eu já tentei, não deu certo, não vai funcionar. E ele falou, Tiago, tu está falando como se fosse o velho homem. Porque quem não consegue, quem não dá certo, quem não foi chamado para isso foi o velho homem. Você é um novo homem. E mesmo que você ainda não esteja vendo isso, você é um novo homem. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Será que você está enfrentando os problemas do seu dia a dia como o novo homem que Deus chamou para ser? Ou você está resgatando lá no mar que Deus jogou para ser esquecido quem você era no passado? O seu pré-Cristo. Eu gosto muito de falar sobre identidade. E uma coisa que eu aprendi é que existem duas identidades dentro de você. Existe a identidade natural, que é aquela que você cresceu na sua vida. Ela é pautada pelo seu contexto social,
pela sua cultura, pela sua nacionalidade, pelo que você gosta ou não gosta de fazer, se você gosta de assistir anime, se você gosta de ver série, dorama, independentemente do que você gosta, faz parte de quem você naturalmente é, sua personalidade. E geralmente essa identidade natural, ela é pautada por traumas, por experiências, por dores, por tristezas, por depressão, ansiedade, coisas que você já viveu antigamente. Mas existe uma identidade verdadeira, uma identidade essência, uma identidade sobrenatural. E essa identidade, ela não é pautada no que você viveu, mas ela é pautada em quem você é, em quem você nasceu para ser, em quem você foi criado para ser. Porque quem cria um objeto, por exemplo, eu sou o criador da tesoura, e eu criei a tesoura. Eu fiz a tesoura para cortar. Se você usa a tesoura para passar uma roupa, primeiro, que você não vai conseguir, você vai cortar a roupa. Segundo, que você está sendo louco porque não se faz isso. Mas você não está usando a tesoura com o potencial que ela tem. Uma tesoura que você está usando para algo que não faz nem sentido, ela pode fazer as maiores obras e looks da vida que você nem imaginaria fazer, se ela for usada da forma correta. Mas quem é que dita o que é a tesoura? É quem usa ou quem fez? Quem fez. Na sua vida você foi usado de muitas formas diferentes, de vários jeitos diferentes, por pessoas diferentes. Você foi acusado, você foi rebaixado, você foi bulinado, você foi abusado. E as pessoas te rebaixaram a simplesmente a sua capacidade intelectual. Se você tirava uma boa nota na escola, se você conseguia passar no vestibular, se você conseguia obedecer aos seus pais e estar à altura das expectativas deles. Ou pior, se você conseguia estar à altura das suas próprias expectativas sobre si mesmo. Só que isso é a mesma coisa que as pessoas te usando para algo que você nunca foi chamado para ser. Você nunca foi chamado para estar buscando a validação das pessoas, a aprovação dos outros. Você não foi chamado para performar. Você não foi chamado para ter uma boa oratória. Isso faz parte, é ferramenta. Você busca aprender sobre isso. Mas você não foi chamado para isso. Então, quando você se julga através disso, do que você consegue colocar nas suas mãos e falar, meu Deus, olha quanto de coisas eu tenho, olha quanto de premiações que eu tenho, o quanto de coisas que eu tenho para mostrar, medalhas que eu tenho, você está se corrompendo e buscando uma satisfação em algo que você nunca vai ser satisfeito, porque não tem a capacidade ou a possibilidade de algo que você não foi chamado para fazer, de satisfazer. E Deus está lá olhando, meu Deus, eu chamei meu filho para ser puro, eu chamei meu filho para ser livre, eu chamei meu filho para ser feliz, eu chamei meu filho para andar em ousadia, eu chamei meu filho para ele poder testar, errar, aprender, consertar e poder ensinar as outras pessoas o jeito certo de fazer, porque ele foi posicionado num lugar onde ele pôde crescer para estar onde ele está hoje. Mas a gente está aqui se usando da forma errada. E a identidade real, que é a identidade essência, que foi a qual a gente foi chamado para viver, ela fica escanteada, mesmo sendo cristão, mesmo já conhecendo o Pai. Porque tudo é baseado no se eu consigo ou não consigo. Porque tudo é baseado se o pastor me viu ou não me viu, se ele me elogiou ou se ele não me elogiou, se ele vai me chamar para ir ou se ele não me chama, se eu faço parte do grupinho ou se eu não faço. Quem você é? Quem você nasceu para ser? Essa é a verdadeira pergunta. Porque quando se levantar um obstáculo, você não vai enfrentá-lo simplesmente olhando para o que você já tem hoje. Porque se eu olhasse para a ministração de hoje, com o que eu tenho hoje, eu falei para Vitinho vai ser uma bênção, irmão, aí vai ter que ser, porque eu não faço a mínima ideia do que eu vou falar. É Deus quem quer te usar. Porque Deus, ele não é alguém que simplesmente está num capítulo da Bíblia, escrito lá. Não, Deus, ele está em você. Ele é vivo, ele é eficaz, ele te encontra independentemente do lugar de onde você esteja. E sabe, o mais profundo que você esteja de Deus, o mais longe, a maior distância possível que Deus vai ter que te caçar para poder te puxar de volta. Sabe qual é essa distância? A distância de uma oração. Deus sempre vai estar à distância de uma oração de você. Uma oração com um coração sincero, honesto, puro.
tirando as máscaras, tirando o merecimento, os prêmios que você correu tanto atrás para poder mostrar para Ele, falar: Deus, olha, eu consegui, eu estou vivendo o que o Senhor chamou para viver. E Deus: filho, eu não te chamei para isso, porque você está até vivendo o chamado, você está até vivendo o dom ministerial que eu te dei, mas você está sozinho, e eu estou aqui, querendo te capacitar, eu estou aqui querendo te instruir, eu estou aqui querendo usar a sua boca. E é muito doloroso ver pessoas grandes, com potencial imenso, que claramente você vê Deus fluindo através da vida dela, mas por conta de pensamentos errados, por conta de intimidação e de engano, e de um espírito de covardia, ela não vive o que Deus tem para o que ela tem para viver. E eu falo isso com temor porque eu sou uma dessas pessoas. Então a palavra foi para mim, por isso que eu estava me acabando de chorar no gabinete. Porque eu estava: meu Deus, Deus tem tantas coisas para mim. Por tantas vezes eu fico me comparando com o chamado de outras pessoas. Eu fico me comparando com: pastor Humberto vai elogiar minha ministração ou ele não vai elogiar minha ministração. Eu vou estar no cartaz ou não vou estar no cartaz, sabe? O diabo sempre vai tentar desviar nossa mente para coisas que não importam, para que ele possa diminuir a sua eficácia naquilo que ele tem para você. E eu estava vindo para cá, eu ia falar outras passagens, mas essa daqui foi Deus mesmo que instruiu. Eu estava no carro e o pastor Rodrigo Botelho, lá de Candeias, me trouxe. E aí eu abri a Bíblia, porque eu estava querendo me concentrar na ministração, eu só abri a Bíblia assim, eu nem procurei, folhei nada. E eu abri uma passagem que já estava marcada, que eu já li. E aí eu li rapidinho, não fez muito sentido, deixei aberto e deixei ela aberta ali no gabinete, enquanto eu estava orando para poder ministrar aqui para vocês. Eu comecei a chorar, e eu inventei de ler o capítulo inteiro. E eu: meu Deus do céu, é isso. Salmos 40, versículo 1. Se você puder abrir. A minha versão é a Mensagem. Eu sei que é uma versão que você não usa para estudar a Bíblia, mas eu gosto porque ela me dá muitas formas diferentes de interpretar algumas coisas e ver algumas coisas. Então eu não uso ela como base doutrinária, mas eu uso para poder... Eu já li a Bíblia em outras versões, então eu gosto dessa aqui para poder ter uma visão diferente. E ele fala assim, Salmos 40, a partir do versículo 1. Eu esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente Ele olhou para mim, finalmente Ele me ouviu. Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Cada vez mais pessoas estão vendo isso, elas entendem o mistério, abandonando-se nos braços do Eterno. O louvor já pode vir subindo. Versículo 4. Abençoados são vocês que se dão ao Eterno, que viram as costas para as coisas certas do mundo. O diabo fica lançando coisas certas que você deveria ou não deveria fazer, com base na maioria. Mas o que é certo para aquele que te chamou? E ignoram que o mundo adora. O mundo é um enorme armazém das maravilhas do Eterno e dos pensamentos de Deus. Nada e ninguém se compara a ti. Comecei a falar de ti, relatando o que sei, e logo me fugiram as palavras. Nem números, nem palavras conseguem te explicar. Fazer algo para ti, levar algo para ti, não é isso que procuras. Ser religioso, agir com devoção, não é o que estás pedindo. Então abristes meus ouvidos para que eu pudesse ouvir. E logo respondi, estou indo. Eu li na carta o que escreveste sobre mim. E estou indo para a festa que estás preparando para mim. Quando a palavra de Deus entrou na minha vida, ela se tornou parte do meu ser. Você não está sozinho. Não importa o buraco em que você esteja, você não está sozinho. Porque Deus, apesar da sua falta de consciência da presença, Ele sempre esteve presente. E Deus, Ele não quer que você apenas tenha mais dEle.
Porque não tem como a gente ter só uma partezinha de Deus. Ele quer que Ele possa ter mais de você, porque Ele só vai ter aquilo que você permite que Ele tenha. E você pode estar nesse lugar. Você até viveu o Evangelho por um tempo. Você até tentou viver à altura disso. Mas por conta das tempestades, do barulho ao redor, você se afastou. Ou mais ainda, você até já ouviu de longe falar de Deus. Você veio para essa conferência simplesmente porque alguém te empurrou para vir para cá, porque você nem queria estar aqui, porque seu pai ou sua mãe te obrigaram a vir. Esse Deus te chama e está estendendo a mão para te tirar do fundo do poço. Só que para isso você precisa parar de cavar e tomar uma decisão. Deus, a partir de hoje eu entrego minha vida a Ti por completo e 100%. A partir de hoje o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. E por mais que eu não seja capaz de viver à altura disso, por mais que eu não consiga fazer as coisas sozinho, eu me entrego a Ti, sem nem saber o que fazer,